continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a aula de número 33, onde nós vamos mostrar 3 fluidos. E eu vou dizer por que isso é importante, a presença de 3 fluidos. Essa sequência, ela finaliza praticamente a explicação da transferência de massa entre fase livre e fase residual e vice-versa. Nós vamos fazer algumas discussões a respeito disso, mas nós vamos ver a finalização do retorno da fase residual para a fase livre. Nessa aula nós vamos falar então sobre a volta da fase residual para a fase livre. Esse é um conceito relativamente simples que eu vou mostrar para vocês aqui, comparado com os conceitos anteriores que nós mostramos. Então, se vocês olharem nessa animação que segue aqui, eu tenho a superfície do oceano. Vamos explicar na superfície do oceano. Imagine que eu pegue na superfície do oceano e então eu tenho da superfície do oceano para baixo, eu tenho água. Da superfície do oceano para cima, eu tenho ar. A superfície do oceano então separa ar de água. Eu tenho 2 fluidos distintos. Observem, quando eu tenho 2 fluidos distintos, eu tenho tensão interfacial. Se eu tivesse 2 fluidos e uma superfície, eu teria então fenômeno de maleabilidade e eventualmente capilaridade. Mas nesse caso nós temos 2 fluidos, água, ar, como mostrado nessa figura aqui. Imagine então que ocorra um vazamento de óleo na superfície do oceano. Mais do que isso, vamos fazer o nosso oceano um oceano ideal. Nesse nosso oceano não tem vento, nesse nosso oceano não tem movimento da superfície do mar. A água é perfeitamente plana, perfeitamente plana. Então, à medida que eu colocar uma quantidade de óleo na superfície, se esse meu óleo for um El-Nepo, ou seja, se esse meu óleo for um fluido menos denso do que a água, e ele for, claro, mais denso do que o ar, ele vai se colocar exatamente na superfície da água. A superfície da água é uma superfície impermeável para esse óleo. E dessa forma, esse óleo vai se estendendo na superfície. Quando nós temos um vazamento de óleo comum, que eventualmente nós ouvimos no noticiário, vazamentos de navios que causam aqueles acidentes ambientais horríveis que nós conhecemos, o que acontece é que como o mar balança, ele vai quebrando a conexão entre a mancha de óleo, e a mancha de óleo vai se separando e várias manchas vão andando. A mancha maior vai se espalhando cada vez mais e ela vai diminuindo em espessura. No nosso mar, esse nosso mar, ele é um mar sem qualquer movimento, sem ar, sem nada. Então, esse óleo, ele tende a se espalhar definidamente. Até quando ele se espalha? Essa é uma pergunta. Pense, até quando o óleo se espalha? Ele começou, ele vai se espalhando, ele vai ficando cada vez mais fininho. Como a gente sabe que a superfície, que as moléculas tendem a ficar conectadas umas com as outras desse óleo, ele vai se espalhando até que ele forme uma espessura de uma única molécula. Na verdade, esse experimento e esse espalhamento foi o experimento que o Avogadro utilizou. Se vocês lembrarem lá no começo da nossa aula, eu usei o número da Avogadro para fazer a nossa dramatização sobre contaminação, do 6 vezes 10 a 23. Ele usou isso para calcular o valor do 6 vezes 10 a 23, que era a área que o produto se distribuía sobre o outro líquido. Por quê? Porque ele sabia que formava uma espessura de uma única molécula. Dessa forma, a gente tem um espalhamento. Essa tendência a espalhamento por causa de um fluido de densidade intermediária estar localizado entre outros 2 fluidos é a responsável pela formação de fase livre novamente a partir da fase residual. Como que isso acontece? Ora, nós podemos mostrar isso conceitualmente da seguinte maneira. Quando eu tenho uma fase residual dentro da zona saturada, abaixo do nível d'água, então eu tenho uma fase residual localizada aqui, que pode ser de qualquer fluido não molhante immiscível. À medida que o nível d'água começa a baixar, chega um momento que essa fase residual foi contactada por quem? Quem é essa
linha aqui é a separação entre ar e água. E aqui eu tenho a fase residual. Nesse momento exato, a fase residual está contactada por dois outros fluidos, ar e água. E eu passo a ter quantos fluidos então? 3 fluidos, donde o nome dessa nossa aula de hoje aqui, que são 3 fluidos. Por que 3 fluidos? Porque para a fase residual voltar a ser fase livre, eu tenho que ter 3 fluidos. O terceiro fluido é o ar. Então, por isso que quando o nosso nível d'água começa a baixar e eu tinha a nossa fase livre aqui, ela vai passar a incorporar a fase residual e a espessura da fase livre passa a aumentar, porque ela vai incorporando fase residual. Essa incorporação de fase residual é a responsável pela formação da espessura maior de fase livre. Então, como eu consigo fazer a remobilização de fase residual? Se eu fizer para o bombeamento de água, eu tenho uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eu tenho 2 fluidos, e a água é o molhante e a fase residual é o não molhante. Logo, a fase residual está sendo presa por capilaridade por todos os lados pelo fluido não molhante e eu não consigo deslocá-lo ou remobilizá-lo. Quando eu coloco um novo contato aqui de 2 fluidos, ela se espalha na superfície e esse espalhamento vai coalescendo com as gotas do lado e vai formando mais fase livre. Então, dessa forma, com a presença do terceiro fluido, por isso o nome da aula 3 fluidos, é que nós temos a formação de fase livre a partir da fase residual.